E nesta quarta-feira, a Câmara aprovou em votação simbólica o projeto de lei que reformula a lei de cotas no ensino federal. Entre as mudanças está a redução da renda familiar per capita para ingresso de aluno da rede pública nas cotas, passando de 1,5 salário mínimo para 1 salário mínimo por pessoa. O texto prevê ainda a inclusão dos quilombolas no sistema de cotas. Eles concorrerão às vagas gerais e não mais apenas às vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas. No entanto, se não atingirem a nota mínima para obter a vaga, seguirão nas vagas para cotistas. O texto segue para análise no Senado. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo, nosso convidado de todas as quintas-feiras. Então, essa política de cotas foi sancionada lá em 2012 e agora a Câmara, aprovou algumas alterações, entre elas a inclusão dos quilombolas, a redução da renda per capita familiar máxima e também a inclusão da política em programas também de pós-graduação. Está aí uma novidade que a Câmara trouxe aí para essa política de cotas. Constantino, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Silvio, Mestre Augusto e toda a nossa audiência do Oeste Sem Filtro. Eu sempre fui, desde o início, um crítico severo da política de cotas. Ela é fruto de uma visão identitária do mundo que segrega as pessoas com base em alguma característica das várias que nos compõem como indivíduo. Então, todos nós temos uma certa etnia, cor da pele, altura, sexo ou gênero, como querem essa turma mais moderna, como querem essas pessoas ligadas ao movimento LGBT ou trans, e eu sempre procurei olhar mais para o indivíduo. Então, eu entendo que existe um problema de renda. Eu entendo que tem gente que, por conta da péssima educação de base, ainda mais oferecida pelo Estado, chega para competir em muita desigualdade na hora de tentar alguma universidade federal, alguma coisa assim. Só que não é a criação de cotas que vai resolver isso, muito menos cotas com base nesses critérios aí, quilombolas, os negros, os índios. Não é isso que vai melhorar a educação geral no país. Nós precisamos respeitar o conceito de meritocracia, nós precisamos respeitar o mecanismo de incentivos. Veja, na Austrália, quando começaram a criar cotas e benefícios, privilégios para povos aborígenes, multiplicou por um fator de 3 a quantidade de gente que se autodeclarava aborígene. É óbvio, né? Já temos mais de 1 milhão e poucos de quilombolas no Brasil, povos indígenas têm 15% quase do território, porque as reservas indígenas são garantidas, né, para essa parte da população e, como vimos no censo mais recente, também houve um salto impressionante na quantidade de indígenas no Brasil. Tentam explicar isso com base na nova formulação da pergunta e tudo mais, mas, no fundo, é o mecanismo de incentivos. Então, nós tivemos vários casos complicados no passado. Irmãos gêmeos, né, que um foi aprovado como cotista, o outro não, porque começa a ter a análise do fenótipo, já que é autodeclaração, então vamos ter que ter uma banca julgadora para ver quem passa ou não por negro, quem passa ou não por quilombola, como é que nós vamos provar isso de fato. Então, vários problemas surgem e a gente vai segregando a população brasileira com base nessas características que eu acho que deviam estar ultrapassadas. Né? Claro, é importante a origem, a etnia, se você se considera de uma raça ou não, apesar de eu não gostar muito desse conceito para seres humanos, eu acho que todos nós somos da raça humana, mas quando você vai segregando com base nisso e dando benefícios, é óbvio que isso vai gerando antagonismos desnecessários. Para superar o racismo, acaba fomentando o racismo. E é engraçado que o governo popular, né, do PT, da esquerda, reduziu, então, para 1 salário mínimo, o que está permitido ali na única cota que poderia fazer algum sentido, que é o critério social, o critério de renda, né? Mas nada disso resolve. O que resolve mesmo é investir mais em educação de base, de preferência permitindo concorrência com o setor privado e dando voucher, vale educação, para que as famílias mais pobres possam pagar pelo ensino dos seus filhos em escolas particulares, como os políticos ricos de esquerda fazem com seus filhos.
Ana, muito boa noite. O Consta até mencionou, essa última edição do censo foi a primeira vez que identificou aí os quilombolas, né? O Brasil tem 1.300.000 quilombolas que foram incluídos aí nessa política de cotas. E o critério utilizado é de autodeclaração, né? A pergunta era, você se considera um quilombola? E foi identificado aí 1.300.000 brasileiros nessa condição, Ana. E muita gente discute se haveria necessidade de uma cota racial ou cota social, né? Baseado, assim, no critério de renda, como é um dos critérios, né, mas não o único. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Consta, Silvio, mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Essa autodeclaração é um perigo isso, né? Porque aqui na Califórnia nós temos visto, dentro desse conceito de autodeclaração, dois caminhos muito perigosos. Um em relação a cotas, que são as cotas indígenas, dos povos indígenas, né, originais aqui da Califórnia, porque apenas os descendentes desses povos podem ter autorização para abrir cassinos na Califórnia. E a gente sabe muito bem que cassino é um caminho que pode, inclusive, colocar aí a facilidade para lavar dinheiro, né? E quem é dono de cassino aqui na Califórnia tem uma vida financeira muito confortável. E o que nós temos visto aqui na Califórnia é exatamente isso, né? Gerações e gerações e gerações que agora estão aparecendo descendentes dos povos originários indígenas da Califórnia, sem a menor verificação adequada para saber se realmente aqueles descendentes eles são o que eles dizem que são. Um outro ponto perigoso sobre essa palavra autodeclaração aqui na Califórnia, Paula, é que agora jovens, homens que praticam esporte como homens, eles podem se autodeclarar mulheres trans e ingressar em algumas ligas estaduais, como uma das ligas de vôlei aqui na Califórnia. Adolescentes aí de 17, 16, 17 anos, carregados de testosterona, eles podem simplesmente se autodeclararem mulheres trans e jogar sem nenhum questionamento em uma das ligas de vôlei do estado. Isso é um perigo, inclusive um perigo muito grande, iminente, perigo físico para as meninas. Só a rede masculina, a altura é 2,43, a feminina é 2,24. Um menino de 1,95 m, de 16 anos, carregado de testosterona, atacando numa rede de 2,24 porque se autodeclarou uma mulher trans. É um absurdo. A gente pode discutir cotas sociais, eu concordo com o Constantino, concordo com você, eu acho que é um ponto interessante, é preciso ajudar essas pessoas que não têm uma situação financeira adequada, que sequer têm acesso a boas escolas públicas, para que elas possam ingressar nesses ambientes onde a escola particular, quem frequenta a escola particular tem sim uma vantagem em relação aos outros. Agora, cotas raciais, para fechar o meu comentário, Paula, recentemente, coisa de 2, 3 semanas, a própria Suprema Corte Americana definiu que cotas raciais para a ingressão nas universidades americanas é inconstitucional. As cotas, elas então agora são definidas pela Suprema Corte Americana, cotas raciais, como um ponto fora da Constituição americana. Porque o que estava acontecendo? Muitos ingressavam dentro dessas cotas e os asiáticos, principalmente, que sempre tiveram aí no topo da cadeia meritocrática, podemos colocar assim, com as melhores pontuações para esse ingresso nas universidades, eles ficavam de fora. E sabe qual é o absurdo, Paula? Eu conheci um rapaz aqui na UCLA, asiático, descendente de japoneses e chineses, e que mudou o nome para Martinez, para ver se, sem o nome asiático, a universidade não olhasse para ele com olhos de preconceito, porque há muitos asiáticos ingressando nas universidades por meritocracia. Já cotas sociais é um ponto justo para uma justa discussão.
Augusto Nunes, muito boa noite. Nessa questão dos perigos aí da autodeclaração, né, com relação aos quilombolas que têm direito a cotas nas universidades, eles também têm tarifa reduzida de energia, têm regulamentação fundiária, bolsa estudante, prioridade para receber o Bolsa Família e outros benefícios pelo critério aí da autorregulação, a autodeclaração. Boa noite, Paula, Silvio, meu irmão, minha querida parceira Ana, amigo Constantino. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, a nossa tribo daqui a pouco vai ser confinada em algum lugar aí, porque no Brasil, você ser descendente de europeus, branco, hétero, tá perigoso, tá perigoso. Daqui a pouco não vai haver vaga nenhuma, em escola nenhuma, para essa minoria, que não tem nem direito de se manifestar na Paulista. O Brasil é muito engraçado, eles aprovaram por votação simbólica, como se fosse um problema qualquer, está resolvido. O Brasil começa pelo fim a tratar de problemas que o mundo inteiro começa a tratar pelo começo. Exemplo, a Dilma começou a recuperação do sistema ferroviário com o trem-bala. Não tem estrada, não tem ferrovia em lugar nenhum, não tinha. Começou depois a recuperação, que ainda avança lentamente. E já partiram para o trem-bala, que só circula na cabeça da Dilma e do Lula. Agora é assim, o ensino fundamental está em frangalhos. O sistema público de ensino é um desastre. E eles começam tratando do ensino superior, que só forma doutores analfabetos e entrega diploma de doutor honoris causa para o Lula. O ensino superior tem que vir depois, porque o brasileiro hoje, o povo brasileiro, é uma multidão de pessoas, milhões de pessoas que não sabem, não dominam o idioma e nem regras elementares de matemática. Universalizaram o ensino. Quer dizer, ficou ruim para todos. Eu só cursei escola pública. Era bom o ensino. Não, vamos ter ensino para todo mundo. Resultado, temos os doutores analfabetos e temos 15 milhões de analfabetos funcionais, num país que não tem mais curso de alfabetização de adultos. Nesse quadro, a gente começa a tratar de cotas para o ensino superior. Eu não tenho nada a dizer.